Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Érica Mariana, administradora do campus, e trouxe uma colega, Raquel, para a gente ir discutindo algumas dificuldades que, em conversas no campus, a gente foi elencando e tentando, pensamos em estratégias de melhoria, né, de sanar essas dificuldades, não é mesmo, Raquel? Pois é, Érica, eu venho acompanhando o seu trabalho como gestora aí do Plano de Desenvolvimento Institucional no Campus Juazeiro, e é um trabalho que acaba sendo muito repetitivo, né? Isso. Todo ano cada um dos setores, eles precisam preencher a documentação e enviar para a reitoria, mas muita gente acaba tendo as mesmas dúvidas. Parece que todo ano a gente, né, cai na mesma pergunta que a gente tinha no ano passado. Ei, como Isso. é que preenche isso aqui? Isso, até pela questão das siglas, né? PDI, PDA, PAA, muita gente não sabe a diferença, são ferramentas diferentes, sistemas diferentes que têm que ser, né, preenchidos, e isso gera muita dificuldade. Até também pela questão da rotatividade das gestões, né? Que vai mudando, as pessoas vão desocupando, né, as coordenações, vindo novas pessoas e as dúvidas persistindo. Então, pensando nisso, nessas dificuldades, a gente elaborou né, pensou nesse momento para sanar essas dúvidas. E aí o documento, quer dizer, esse vídeo, ele tem um roteiro que a gente passa pela definição, efetivamente, do que é o PDI, e aí a gente eventualmente vai falar do PA também. Onde é que vocês podem encontrar o PDI, né? Qualquer servidor pode ter acesso, e provavelmente a maior parte dos servidores já tiveram acesso, né, no site institucional. Quais são os elementos mais importantes, o que a gente chama de elementos norteadores, né? Como é que o PDI ele vai estar estruturado? Porque muita gente tem dúvidas, porque é um documento muito complexo, né, Érica? Isso. E tentar fazer no final dar um caso de exemplo para que a gente possa incorporar de fato essas dúvidas e ficar tranquilo que a gente de fato aprenda e não precise no ano que vem, né, Isso. novamente recorrer a você. Isso. E a gente vai tentar também deixar os termos técnicos da administração um pouco de lado, né, Raquel? Porque o que é bem compreensível para a gente já entrou por osmose, até pela nossa formação, para os demais, às vezes, fica difícil a compreensão. Então, vamos tentar deixar mais em forma de conversa e por aí vai. E aí, Raquel, você já pensou nos seus próximos 5 anos, assim, no que você tem em mente para executar, já planejou o que você... Érica, eu sim, como administrador, a gente sempre está pensando, né? A gente está pensando nas publicações, na formação, mas para um pensamento de planejamento para a carreira da gente é bem mais simples, porque é Isso. nós com nós mesmos. Mas imagina só uma instituição que tem pelo menos, sei lá, mais de 5.000 funcionários, né? Por aí, né, ou gente ligada a essa instituição. Deve ser bem difícil pensar 5 anos, né? Pois é, mas o IFCE já fez esse trabalho árduo. Na verdade, a cada 5 anos esse trabalho se repete, né? Através do PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional. Eu vou falar, assim, bem em linhas gerais o que eu acho, depois eu passo a bola para você dizer o que você acha em linhas gerais. Lembrando que a gente está aqui tentando, né, deixar de forma mais simples, né, a compreensão para os demais. Para mim, o planejamento institucional é um planejamento a longo prazo, né? Penso, eu analiso o cenário atual, vejo onde eu estou e penso onde eu gostaria de chegar daqui a 5 anos. E aí vou tentando, traçando objetivos, metas, indicadores para chegar até lá. E para você, Raquel, o que seria esse PDI? Pois é, a gente fica muito centrado na parte do planejamento mesmo, né, como administrador, mas a gente fica, assim, eu como servidora da instituição, eu acho que o PDI acaba sendo aquele documento que nos permite pensar de forma integrada as ações que vamos fazer em cada uma das unidades, para que minha aula ela esteja integrada exatamente com as atividades de compras, por exemplo, que você realiza no setor da administração. Isso. Enfim, e esteja ligada a outros setores, não só o pedagógico, mas também a política de extensão, a política de pesquisa, todos eles entrelaçados. Então, isso é bem difícil, às vezes a gente tem dificuldade de compreender, e o PDI, para mim, é a representação disso.
Se muitas vezes no dia a dia a gente não vê, né? Mas o PDI sempre está lá. Por exemplo, nos processos de aquisição, sempre temos que embasar qualquer compra de material ou aquisição de serviço, indicando no PDI onde isso está previsto, por exemplo. Legal. E aí, Érica, né, para quem teve dúvida, né, até agora, que não teve a oportunidade de entrar, se você é servidor novo do Instituto, né, o plano de desenvolvimento institucional está lá no site, né, e você teve a preocupação aí de colocar todos os links para acesso direto. Então, quem estiver vendo essa apresentação, né, que vai ter acesso também ao arquivo dos slides, pode clicar, né, em cada um dos ícones, e aí eu queria que você falasse rapidamente, como é que o plano de desenvolvimento institucional, o catálogo de objetivos, os indicadores e metas, e o plano de metas estão conectados. Certo. Bom, Raquel, o Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento bem robusto. Ele traz informações desde a história da instituição, a trajetória histórica, desde o perfil docente e técnico-administrativo, projeto político-pedagógico, até informações de caráter orçamentário, por exemplo. Então, ele é um documento maior. Pensando no dia a dia, né, em praticidade, a reitoria elaborou o catálogo dos objetivos, indicadores e metas, que vai trazer de uma forma mais consolidada quais são os objetivos, né, que nós pretendemos alcançar para os próximos 5 anos e formas de mensuração, que são os indicadores e também as metas. E um terceiro documento é o plano de metas. Quando o PDI foi pensado, as metas foram as mesmas metas para todos os campi, né? O mesmo percentual. E aí gerou um questionamento, porque tem campos mais antigos e campos, né, que estão em fase de implementação. Então, foi dada a oportunidade para os coordenadores dizerem qual o quantitativo ideal da meta para o seu campus, para a sua, né, para a sua coordenação. E aí essas metas elas ficaram individualizadas por campus, justamente porque era necessário levar em consideração o cenário, né? As questões particulares de cada campus. E aí tudo isso foi consolidado no plano de metas. E essa, Érica, deve ser talvez a maior dificuldade que os gestores que chegam aqui nesse vídeo passam, né? É como é que eles podem traduzir aquilo que está nesses documentos, que são os documentos norteadores, para a sua prática diária, né? E aí é um desafio. Para aquelas unidades que têm mais tempo, né, talvez isso seja um pouco mais simples, mas para as unidades novas, essas adaptações elas têm gerado muita dor de cabeça. Mas, Isso. assim, acho que isso é uma coisa geral, né? Não é só o IFCE que enfrenta, mas também o IFPE e aí outras unidades, porque usam o mesmo modelo. Na verdade, esse modelo é utilizado por toda a rede hoje federal de ensino. Isso, Raquel, exatamente. Não é uma particularidade do IFCE. Inclusive, né, é uma exigência legal, como bem coloca esse decreto 9.235 de 2017. Essa é a versão mais recente do decreto, mas o decreto essa exigência não vem de agora. Ele veio com a transição de escola técnica para a Cefet, né? Quando ocorreu a oferta de ensino superior no campus Juazeiro, então, não só no campus Juazeiro, né, mas em todo Cefet Ceará. Então, aí, junto com essa oferta de ensino superior, veio a exigência de consolidar todo esse planejamento em um documento denominado PDI. E ele fortalece, na verdade, nós como rede, né? Eu acho que é o que é mais importante, é que muitas vezes a gente fica nessa questão de preenchimento do documento, mas é um documento que faz com que a gente tenha uma proposta coletiva de ação frente aos desafios que a gente tem na educação profissional e tecnológica aqui no Brasil, né? Isso. Inclusive, a perspectiva anterior de Cefet era um PDI articulado, né? E já no IFCE, a palavra já veio integração. E isso significa muita coisa, não é só uma diferença semântica, né? Pois é, essa integração ela acontece através exatamente do que a gente chama de elementos norteadores, né? Para quem é da administração, né, Érica, esses termos já são bem comuns, né? O que é a missão, a visão, quais são os valores,
né? Então, quem já trabalha com alguma coisa da gestão já ouviu falar que missão é razão de ser, né, Sim. da organização, né? A visão, ela está muito atrelada ao PDI porque é aonde a gente quer chegar. E os valores é aquilo que fundamentam as nossas atividades como instituição, né? Isso. Importante dizer, Raquel, que essa missão, ela mudou ao longo do tempo, né? Porque quando éramos escola técnica, a visão era uma. Depois, Cefet, essa missão mudou consideravelmente. E a visão já é de se esperar que ela seja alterada, né? Porque o que nós somos hoje, daqui a 5 anos, teremos outro cenário e é necessário repensar se ainda queremos ser aquilo ou queremos ser algo mais. Né? Então, Pois essa visão ela se altera, geralmente, a cada 5 anos, ou pelo menos é revista, não necessariamente alterada. E aí a gente que somos servidoras um pouco recentes dentro da rede, a gente encara um desafio que é as várias institucionalidades chamadas, né, no Instituto, porque a gente encara pessoas que trabalhavam na escola técnica, depois pessoas que trabalharam como Cefet, e agora a gente tem uma representação de pessoas que trabalham como Instituto Federal. Então, esse é um desafio maior para que esse documento, na verdade, norteia as nossas ações para o futuro, para transformar a gente cada vez mais em uma instituição que atenda melhor a sociedade. Isso, concordo. A explanação que tem no PDI sobre o que seria a nossa missão, que é produzir, disseminar e aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos na busca de participar integralmente da formação do cidadão, tornando-a mais completa, visando sua total inserção social, política, cultural e ética. Então, essa é a missão atual do IFCE. Como eu falei, ela já sofreu algumas alterações ao longo do tempo, fruto das alterações normativas, né, e organizacionais que ocorreram nessa trajetória histórica da organização. Pois é, então se a gente existe por isso, né, a gente quer chegar aonde, né, Érica? Na visão, a visão diz que nós pretendemos, daqui a 5 anos, ser referência no ensino, pesquisa, extensão e inovação, visando a transformação social e o desenvolvimento regional. Então, se ser referência no ensino, pesquisa e extensão faz parte da nossa visão, quer dizer que, na atualidade, nós não somos ainda, né? Nós estamos na tentativa de reunir esforços para, daqui a 5 anos, a gente ou ser referência nesses três eixos, ou pelo menos estar próximo disso. Eu acho que eu diria que a gente já está bem próximo em alguns desses eixos, né, aqui no Ceará, né, e possivelmente na região Nordeste, né, porque principalmente nos aspectos da extensão e inovação, que eu acho que o Ceará tem bastante a contribuir. Se destacar também. Então, a gente faz isso, né, através desses valores, né, Érica? Então, quais são os valores que são importantes para a gente? Eu diria e saliento, né, a questão não só a responsabilidade social, o respeito, mas principalmente a transparência. E aí a transparência é super importante nesse quesito do que a gente está discutindo aqui, desse documento, porque esse documento, o PDI e as suas derivações, né, os documentos que saem dele, eles são essenciais para que a gente mantenha, né, a publicização das nossas ações frente ao nosso público e à nossa comunidade acadêmica. Fora isso, assim, a gente tem, né, a excelência e determinação das nossas ações, e aí o PDI também atua nisso, a cidadania, o humanismo, eu acho que o PDI acaba sendo um instrumento de integração também das pessoas frente a aquilo que a gente decide, liberdade de expressão, o PDI é um documento e a formação e todo o processo de gestão ele é aberto também, então a gente vê muito essa ideia de liberdade de expressão, porque as pessoas elas podem contribuir, né, sempre a cada ciclo, seja tanto no PDI, seja no preenchimento e no cumprimento dele, né, solidariedade, né, para fazer ele, né, e ela tá muito no espírito do que a gente prega no Instituto Federal. A cultura da inovação, o Instituto sempre está buscando, né? E principalmente o foco na sustentabilidade ambiental. Isso, Raquel. E se a gente parar para observar, tem um pouco de cada valor desse nas ações do nosso dia a dia. Legal. Então, mas, Érica, me explica então, né? Porque eu acho que você faz muito isso, né?
quando chega no final do ano, né? Como é que esse teste desse documento, né, ele pode ser compreendido? Bom, o PDI ele está estruturado em cinco elementos: temas estratégicos, objetivos estratégicos, indicadores estratégicos, metas e projetos estratégicos. Quase um trava-língua, Raquel. Mas para facilitar a compreensão, nós pensamos em um caso elucidativo, né? Trazendo para o nosso âmbito pessoal, para depois voltar para essas nomenclaturas mais técnicas. Então, vamos lá tentar ver isso. Sim, Raquel, aí a gente estava pensando, né, numa possível viagem dos anos, dos sonhos para a posteridade, né, para depois da pandemia. Então, aí a representação do tema estratégico seria pensar na temática dessa viagem, se seria uma viagem para a serra, praia, campo. Mas é legal, Érica, que assim, às vezes as pessoas ficam falando sobre tema estratégico, elas não sabem o que é, mas tema é exatamente aquela coisa mais genérica, né? Quer dizer, quando você fala de Macro. férias, né? Eu não sei, mar envolve, ou praia envolve tanta coisa aqui no Brasil, né? Que tanto praias de formas das mais diferentes, praia com areia de pedra, né? Ou com areia vermelha, né? Como a gente tem, sei lá, no litoral do Rio Grande do Norte, ou parte do litoral de Alagoas, né? Mas o tema é aquela coisa mais macro. E os outros, né? Vamos tentar entender então os outros. Vamos, então, digamos que a gente já pensou mais ou menos no tema. Dentro desse tema, qual seria o objetivo? Eu quero me desligar da rotina, eu quero descansar, eu quero prática de esporte e aventura, eu quero uma coisa mais agitada. Então, isso seria o objetivo, né? O objetivo estratégico seria em uma associação com o objetivo da viagem. Qual a Quase como um motivação? motivo, né? Isso, quase como um motivo, né? Então, se a gente tem um tema geral, a gente tem um motivo, aquele tema tá ali, não é isso? Isso. E aí, esse segundo ponto, esse terceiro ponto, Tem os recursos necessários, porque para fazer a viagem eu preciso pensar em algumas coisas, né? Eu preciso saber qual o tempo mais apropriado, se a viagem, né, vai requerer mais tempo fora, então aí quem tem criança tem que articular, né, o tempo da viagem com as férias escolares das crianças, com as férias do próprio servidor, vai envolver também um aporte de recurso financeiro, né, dependendo do tema que você escolheu, vai gastar mais ou menos, né, aí qual é a roupa que você vai levar, se você for para o campo, qual é a roupa que condições de você vai levar? hospedagem, tudo isso, né, clima. Aí o transporte também mais adequado, se for uma viagem, né, nas proximidades, talvez de carro dê certo, mas se não for, talvez numa excursão, o gasto seria menor, e aí é uma infinidade de coisas para pensar. Mas é legal é que cada uma delas está associada, né? Tema, né? Então você definiu já o que era que você ia fazer, né? Quando você fala de objetivo, você está definindo exatamente o motivo daquilo que você vai fazer. E quando você fala agora dos recursos, é mais Fazer um como. levantamento do que será necessário para a viagem, né? E aí a gente chega exatamente, né, num exemplo, Um né? exemplo, pegando aí, né, como exemplo, um dos recursos, que é o financeiro, que é o mais fácil para as pessoas compreenderem. E aí, se a gente pensar no recurso financeiro, certo? Eu quero viajar, por exemplo, à praia, como você falou que gosta muito. Eu tenho que ter uma reserva de X reais. Então, eu tenho que pensar qual seria o indicador que vai mensurar se eu estou perto ou não de conseguir aquele recurso Recurso. necessário para a viagem. E no caso, né, que estamos falando da viagem, o indicador estratégico seria o total de recurso financeiro disponível para a viagem. Concorda, Raquel? Concordo, sim. E aí a gente precisa de dinheiro para poder viajar, né? Para poder atender lá aquele motivo, né? Então tudo está bem associado. Pois é, então, aí temos um indicador, uma ferramenta para mensurar, né, a quantidade de recurso que vamos precisar para a viagem. Precisamos, mais do que isso, pensar em quanto, né, de recurso financeiro será necessário para essa viagem, em quanto tempo vai levar até eu chegar a essa quantia. E isso seria a meta. Seria eu pensar em termos quantitativos.
quanto de recurso financeiro e quanto de tempo, né? Quantos meses. Que aí a gente colocou uma representação, reunir X reais, que vai depender da viagem, de uma série de condições, em 12 meses. Então, a meta ela tem que ser quantificável e tem que ter um tempo certo, né? Definido. Não, e aí é legal você pensar isso, porque isso se materializa numa atividade, né? O que é que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro, né? E aí vem essa ideia de você elaborar um projeto que para conseguir fazer a viagem. Então, esse projeto seria o projeto de educação financeira da família. Afinal de contas, se fosse uma viagem em família, todo mundo teria que participar. E aí eu acho que fica muito claro para que as pessoas que estão vendo aqui a gente falar, né, que, bom, se eu tenho esse projeto, né, e esse projeto atende para conseguir essa viagem, né, o que eu preciso fazer é desenvolver práticas de educação financeira para a família, para conseguir fazer com que eu consiga reunir esses recursos. E aí, para reunir os recursos, o legal é que eu gaste menos, né? Então, como você diz, né, o resultado almejado seria a redução dos gastos mensais para que eu possa obter os X reais em 12 meses. E aí é bom, e é sempre importante quando a gente fala de projeto, né, Érica? A gente que é da administração sabe que projeto tem começo, meio e fim. Tem Então, uma hora ele. certa para terminar. Exatamente, e ele tem que dizer que quando ele vai começar, né, e quando ele vai acabar. Então, é legal que a gente veja como é que essas coisas estão alinhadas. Então, só voltando, para que a gente não se perca, tema, objetivo e recursos associados e podem gerar projetos para que a gente consiga atender aquilo que a gente se propõe a fazer. Isso, Raquel, o papo estava muito bom falando de viagem, mas agora vida real. Vamos para o PDI. Vamos embora. Então, o que a gente pensa, né, Érica, que você tem enfrentado de desafio, né? É que o PDI está organizado, né, em muitas unidades, né? Cada unidade ele acaba tendo a sua fatia dentro do PDI, né? E como é que a gente traduz, né, nessas diferentes unidades que o IF tem, né, esses temas e objetivos? Pois é, Raquel, eu trouxe aqui uma exemplificação. Trouxe algumas unidades, administração e planejamento, assuntos estudantis, comunicação, ensino e extensão e um exemplificativo, né? É claro que cada unidade dessa vai ter mais de um tema, mas eu trouxe só uma para elucidar. É administração e planejamento. Um dos temas é a inovação e sustentabilidade. E dentro desse tema, nós temos esse objetivo, que é promover e consolidar a cultura da inovação e da sustentabilidade. Então, esse tema vai embasar todo o nosso trabalho ao longo desses 5 anos. Exato, para elaborar projetos, né, que atendam exatamente a esse objetivo. Exatamente. Aí, no âmbito dos assuntos estudantis, é a promoção dos direitos humanos no âmbito da educação. Comunicação social seria um tema já mais ligado à imagem e identidade institucional. Ensino, melhoria da qualidade, mas aí ensino tem vários temas, né? Vários. Cada unidade dessa tem vários. Talvez o ensino que seja o mais complexo hoje de atuar. Até porque, né, para lembrança que a gente atua em diferentes níveis de ensino. A gente tem aulas no EJA, a gente tem aulas no integrado, a gente tem aulas no subsequente, a gente tem aulas na graduação e a gente tem aulas nos cursos de pós-graduação. Então, todos esses objetivos, eles que são criados a partir dos temas estratégicos, que isso também tem mais de um tema estratégico, né, eles devem estar alinhados para que a gente se reconheça também como instituição e haja como instituição. Isso talvez seja o maior desafio para os gestores atuais, né, Érica? Isso, concordo, Raquel. Trabalhar de forma bem integrada, né? E aí, quando a gente passa para a ideia de tentar destrinchar esse tema estratégico, né, eu acho que está bem claro que o tema é essa questão macro, né, e aí você pega aí um exemplo da melhoria da qualidade do ensino, e aí você traz aquele objetivo estratégico, que seria melhorar os indicadores da qualidade do ensino, definidos e publicados pelo Instituto Nacional, né, de Ensino e Pesquisa, que é o INEP, para os cursos de graduação e para a própria instituição. Mas como é que isso se desdobra, né, Érica? Porque é sempre essa palavra, né? Desdobramento, que deixa confusão nos gestores, né? Isso, Raquel, boa pergunta. Para mensurar se a gente está próximo, está mais distante desse objetivo, né?
nós temos os indicadores de desempenho. Para esse tema estratégico de melhoria da qualidade do ensino, para esse objetivo, dentro do ensino, nós temos esses. Índice geral de cursos, conceito preliminar de curso, desempenho ENAD, relação, auxílio aluno-professor, taxa de conclusão de ciclo. E vinculado a esses indicadores, nós temos as metas para 2023. Algumas dessas metas são específicas de algum campi ou da reitoria, e outras são desdobráveis. Isso quer dizer que são da reitoria e dos demais campi. Por exemplo, esse índice geral de cursos, né, o IGC, a meta é alcançar o IGC 5 para toda a instituição. Essa meta, ela é de caráter específico, ela está sob a responsabilidade da PROEM. Já os demais, o tipo é desdobrável, isso quer dizer que está sob a responsabilidade tanto da PROEM, que é a Pró-Reitoria de Ensino, e dos demais campi. Isso significa, né, que lá no campus, então, a gente não necessariamente vai ter, ou o gestor ele vai se preocupar em atender a esse que é da PROEM, né, porque sendo específico da PROEM, ele não necessariamente vai ter, ele não vai ter um número diretamente associado a esse indicador de desempenho, mas é no contexto global. As ações ao longo do ano sempre vão entrar, né, em convergência também com esse índice, né? Porque é um esforço em conjunto. Mas em termos de preocupação em alimentar sistema, esse tipo de coisa, ele não precisa se preocupar. Mas ele precisa ter, por exemplo, no o que a gente chama de conceito preliminar de curso, né? E aí, assim, a meta que está aí é alcançar o número 5 para todos os cursos de graduação, o que é um desafio. Porque esse indicador, para quem trabalha no ensino, Érica, né, é uma dor de cabeça, porque envolve não só a questão da estrutura física da instituição, né, a gente tem que manter uma estrutura com livros na biblioteca que são atualizados, mas os professores também com um nível de qualificação, né, de doutorado e mestrado, né, que acabam implicando nesse índice, né, as notas do ENAD, enfim, ele é um índice bastante complexo, né, eu particularmente sei muito pouco dele, mas como professor acaba sabendo um pouco mais, porque a gente faz parte de núcleo de desenvolvimento, núcleo NDE, né, o núcleo de desenvolvimento, especial, núcleo docente estruturante, e os colegiados de curso, né? E aí a gente acaba se preocupando com esse índice. Agora, Érica, eu acho que talvez seja importante indicar que essa meta, quando está lá no PDI, ela é uma meta para os 5 anos, né? E quando a gente pensa que a cada ano a gente tem um trabalho a fazer. Então, é preciso que os gestores também tenham uma preocupação, né, de adaptar o que a gente tem para meta para 5 anos e tentar particionar essa meta em cada ano do PDI. Exatamente, Raquel, uma informação muito importante que gera bastante confusão no dia a dia. As metas que estão estabelecidas no PDI, elas são metas para serem alcançadas até 2023. Então, a cada ano, por exemplo, 2020, a gente tem que estar pensando, dando uma olhada nos resultados de 2019, para ver como estamos em cada indicador desse, de desempenho, e estabelecer a meta de 2020. Por exemplo, digamos que o conceito preliminar de curso está eu não acompanho, né, como os gestores do ensino, mas digamos que esteja em 4 e a meta é 5, então eu vou colocar uma meta um pouquinho maior para o ano seguinte. Sempre nessa perspectiva de tentar alcançar até 2023 a meta que está pactuada lá. E para a gente pensar no hoje, a gente tem que olhar para trás para ver os resultados que já alcançamos. E aí sempre está fazendo essa adaptação dos números, né? E assim, pode ser uma dor de cabeça na primeira vez que você faz isso, mas eu acho que quando o gestor ele faz a primeira vez, ele fica com um histórico para os próximos 5 anos. E aí é só, de fato, alimentar as planilhas, né? O mais complicado é fazer o primeiro ano, porque você não tem resultado anterior, né? Esses indicadores, eles são novos. Então, no PDI passado, muitos não faziam parte do PDI, né? Não faziam parte do PDI anterior. Então, a primeira vez que foram definidos, muitos a gente passou ou ficou aquém do resultado, certo? Mas, Érica,
por fim, eu acho que assim, a compreensão para quem está acompanhando é mais conceitual, mas na prática isso se efetiva exatamente no preenchimento de alguns sistemas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco de como é que isso funciona, né? Isso, Raquel, nós temos dois sistemas para acompanhar os resultados. O PDI, o sistema, né, relacionado, é o For PDI, que é uma plataforma aberta, e o plano de ação seria o SWAP, o Módulo Planejamento Institucional, que fica dentro do SWAP. E aproveitando a oportunidade para dizer que vamos gravar um outro vídeo explicando melhor o que seria e como utilizar esses sistemas. Mas antes disso, Raquel, falta a gente explanar o que seriam as fichas descritivas, que muita gente também já faz uso, mas seria importante mostrar. Essas fichas descritivas ficam dentro do catálogo de objetivos, indicadores e metas. Um clique de Raquel aí já vai levar ao catálogo, e lá no final do catálogo nós temos disponível as fichas. As fichas vão explicar a periodicidade desses indicadores. Tem indicadores que são semestrais, outros anuais, outros, por exemplo, de consumo de energia, de água, já são mensais. Então, você tem que acessar as fichas para ver a periodicidade, para ver a metodologia de cálculo, para ver onde você vai buscar a fonte de dados para fazer o cálculo, né, do indicador. E uma notícia boa é que para o ensino já tem uma plataforma que faz todo o cálculo de indicadores do ensino, Raquel. Na própria Legal. diminuiu assim bastante, né, o trabalho do pessoal, porque já tem um sistema que faz isso. Então, na ficha descritiva dos indicadores da área do ensino, já tem um link lá, quando você acessa, mostra todos os indicadores do PDI e os resultados de todos os campos. Então, você já pode até fazer um comparativo do campo Juazeiro com os demais. Eu acho que, como você falou, a gente vai detalhar um pouco mais essa questão dos sistemas e isso vai ficar muito mais claro nos próximos vídeos. Né? Érica, eu queria te agradecer e vamos encerrar por aqui para dar a oportunidade do pessoal também poder tirar dúvidas mais à frente, caso tenha ficado alguma coisa aí a esclarecer. Eu que agradeço, Tá bom. Raquel. Até mais. Tchau.